Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, São Paulo volta a vacinar grávidas e mulheres que deram à luz há pouco tempo com comorbidades e acima de 18 anos. O cronograma foi revisto após mudança nas recomendações da Anvisa. A imunização contra a Covid-19 de gestantes e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias com comorbidades é feita com a reserva de doses da vacina da Pfizer até quarta-feira nas unidades básicas de saúde. Após essa data, a vacinação fica sujeita à disponibilidade do imunizante, devendo a unidade manter uma lista de espera para a convocação. Segundo o governo estadual, a retomada foi definida graças ao remanejamento da vacinação e entrega de mais doses da vacina do Butantan ao Ministério da Saúde, e também por causa da chegada de mais imunizantes da Pfizer a São Paulo. No total, 100 mil gestantes e mulheres adultas que tiveram partos recentes podem se vacinar com esses dois tipos de vacinas. As grávidas em qualquer período gestacional devem também apresentar comprovante de acompanhamento e/ou pré-natal ou laudo médico. As puérperas podem utilizar a declaração de nascimento da criança. Para ambos os casos, é necessário comprovar a comorbidade apresentando documentos de saúde como exames, receitas, relatório ou prescrição médica, bem como cadastros pré-existentes nas UBSs. E o empresário Ricardo Nunes, de 53 anos, é quem terá a missão de administrar a maior cidade do país após a morte de Bruno Covas. Mesmo tendo sido eleito vice-prefeito nas últimas eleições e exercido 2 mandatos de vereador em São Paulo, Nunes ainda é desconhecido por grande parte da população. Em sua primeira fala após assumir o cargo, ele prometeu dar continuidade aos planos de Covas para a capital paulista. A Prefeitura de São Paulo iniciou a semana em luto. No prédio que fica no centro de São Paulo, as bandeiras a meio mastro lembravam a morte do prefeito Bruno Covas. Milhares de pessoas passam pelo local todos os dias. E entre os paulistanos, a tristeza se misturava com a incerteza. Muitos admitem que não conhecem Ricardo Nunes, que agora assume o comando da maior cidade do país. Não sei nada, o pouco histórico dele, só sei que ele já foi várias vezes vereador, nada mais. Acho que não tem uma trajetória de carreira como teve o ex-prefeito. Ninguém esperava mesmo com relação ao falecimento do prefeito, né? Veio de uma forma muito repentina, todo mundo sabia que ele já sofria com essa doença, mas ninguém esperava nesse momento o óbito dele. E da mesma forma a gente tem aí um novo governante na nossa prefeitura que ninguém conhece. Não sei nada. Não sei nada dele. Na verdade eu não sei nem quem é. Não conheço. Sabe alguma coisa da história dele? Não sei nem o nome dele, na verdade. A única coisa que eu sei é que ele é do MDB, né? E vamos ver agora para frente o trabalho dele, o que ele vai realizar dentro dessa cidade nossa aqui, né? Essa grande cidade que é São Paulo. Empresário da Zona Sul de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, já se elegeu vereador 2 vezes. E no ano passado foi indicado para ser candidato a vice de Covas, em uma articulação que contou com a participação do governador João Dória. Ele se define como um político de centro, que não apoia nem a extrema-direita e nem a extrema-esquerda. Ele é um político novato, né? Ele passou por 2 legislaturas na Câmara de São Paulo. Nessas legislaturas, ele teve uma posição, digamos, um pouco mais à direita, de centro-direita, né? Engajada ali em políticas de educação, assistenciais, né? Mas ele é um empresário, é um perfil totalmente diferente do Bruno Covas. Ele não tem uma formação superior, mas iniciou um curso de Direito, né? Então, ele se enquadraria como provavelmente um político de centro-direita, assim, bem mais à direita do que o Bruno Covas, né? E mais envolvido com as questões religiosas, né? Ele se posicionou firmemente pelo reconhecimento dos templos religiosos como serviços essenciais durante a pandemia. Ricardo Nunes estava como prefeito em exercício desde o dia 2 de maio, quando Bruno Covas se afastou para fazer tratamento de saúde. E agora ele terá pela frente 3 anos e 8 meses de mandato. Logo após ser oficializado no cargo, o novo prefeito
afirmou que o objetivo é manter os mesmos planos que Covas tinha para a cidade. Ele afirmou, inclusive, que não pretende trocar nenhum secretário municipal. Especialistas avaliam que, apesar do discurso ser respeitoso à memória de Bruno Covas, será difícil de ser cumprido na prática. Há muito tempo que nós não temos o MDB, então PMDB, né, na liderança no cargo executivo aqui no município de São Paulo. Enfim, não vejo como ele vai levar adiante todo o plano do Bruno. E, com certeza teremos aí mudanças de rumo, de política, de discussões. Então, realmente, ele não vai conseguir, no meu entendimento, manter essa proposta que era do Bruno Covas. E mais, só para finalizar, ele ainda tem que combater a pandemia. E nós estamos na pandemia, e muito do que o Bruno começou, ele vai ter que dar prosseguimento. Será muito difícil qualquer alteração neste momento da pandemia. Portanto, ele deve levar isso, então, até o segundo semestre. Mas aí eu penso que em 2022 as coisas já começam a mudar, inclusive em termos de secretariado, composição política no município de São Paulo. E nos destaques internacionais, a Companhia Aérea Nacional dos Emirados Árabes Unidos, Etihad Airways, anunciou nesta segunda-feira a suspensão temporária dos voos para Israel, onde o principal aeroporto, Tel Aviv, foi alvo de lançamentos de foguetes a partir de Gaza. A medida ocorre após o principal aeroporto de Tel Aviv ter sido alvo de lançamentos de foguetes a partir da faixa de Gaza. O governo dos Emirados Árabes Unidos normalizou as relações com Israel no ano passado, após a mediação dos Estados Unidos. O Emirado se tornou o terceiro país árabe a retomar os contatos com o Estado hebreu depois do Egito e da Jordânia. Posteriormente, Bahrein, Marrocos e Sudão seguiram o exemplo. A escalada do conflito entre Israel e os palestinos provocou a suspensão dos voos na semana passada por parte de diversas companhias, incluindo KLM, Lufthansa, Aeroflot e empresas americanas. Os grupos armados palestinos, incluindo o braço militar do Hamas, lançaram mais de 3.150 projéteis contra Israel desde o início das hostilidades. Israel retaliou com bombardeios contínuos que já deixaram quase 200 palestinos mortos. Uma pesquisa publicada nesta segunda-feira mostra que mais de 80% dos japoneses são contrários à organização dos Jogos Olímpicos. Dezenas de pessoas protestaram na capital japonesa contra o evento. A sondagem foi realizada pelo jornal Asahi Shimbun e diz que 43% dos entrevistados desejam o cancelamento dos jogos e 40% defendem um novo adiamento. As Olimpíadas foram adiadas em 2020 por causa da pandemia de Covid-19. É óbvio para todos que devemos cancelar os jogos, mas ninguém, o comitê organizador da Tóquio 2020, o governo de Tóquio e nem o primeiro-ministro, nenhum deles toma a decisão. Não podemos nos dar o luxo de sediar os Jogos Olímpicos quando temos que derrotar o coronavírus. Acredito que não devemos realizar as Olimpíadas apenas para a conveniência do Comitê Olímpico Internacional e do governo de Tóquio. Não há razão nenhuma para termos que realizar os Jogos agora, quando a infecção está se espalhando pelo país, quando estamos sob o estado de emergência e quando os atletas sofrem de várias maneiras. Na sexta-feira, o Japão ampliou o estado de emergência no país, que luta contra a quarta onda de contágios do novo coronavírus. O aumento de casos pressiona o sistema de saúde e os profissionais do setor reiteram as advertências sobre a falta de recursos e a exaustão dos funcionários. O Japão registra menos de 11.500 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. O número é muito menor do que na maioria dos grandes países, mas o governo está pressionado pela lentidão da campanha de vacinação. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias.
Obrigada pela companhia.